Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão no Viver de Qualidade, né? Então, essa imersão é para você que não é aluno do Viver de Qualidade, conhecer um pouco do Viver de Qualidade, conhecer a metodologia de ensino e também, né, as metodologias que eu aplico nos meus clientes de consultoria, tá? Lembrando que as inscrições para o Viver de Qualidade, elas vão abrir no dia 13 ao meio-dia. Mas chega de enrolação e vamos para o nosso tema, que é uma dúvida muito comum, que me perguntam bastante no Instagram, né? Gabi, qual que é a frequência de análise de tal coisa? O que eu analiso em tal matéria-prima? Como que eu elaboro um plano de análises de matérias-primas e produtos acabados? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar até aqui minha tela com vocês. E é muito importante, né, que eu até refaço a pergunta de como elaborar um plano de análises, né? Então, eu coloco aqui como elaborar um plano de análises baseado em risco, tá? Por quê? A gente tem que fazer uma análise de risco dos nossos produtos, das matérias-primas, para determinar a frequência ideal de análises. E vou ser sincera com vocês, eu mesma já elaborei muito plano de análise de matérias-primas e produto acabado, onde tudo eu analisava uma vez no ano, né? Isso é aceito? Em algumas situações, sim, isso é aceito, tá? Mas a gente tem que lembrar que cada vez mais o Ministério da Agricultura e também as certificações vem cobrando uma análise de risco por parte da empresa, né? Então, vamos aprender aqui o que a gente vai, né, fazer para ter aí o nosso plano de análise de matérias-primas e produtos acabados baseado em risco. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Né? Nós vamos falar o que a legislação nos diz a respeito de análises, quais são os fatores limitantes, tá? O que é o risco, tá? Fatores que a gente deve considerar no cálculo de risco. E aí a gente vai para a prática, porque vocês vão ver uma planilha que eu elaborei, que eu aplico nos meus clientes e vocês vão adorar. Então, quem é aluno também do Viver de Qualidade tem acesso a essas planilhas. Então, vamos lá. Então, o que a legislação diz hoje do Ministério da Agricultura? Né? Então, a gente tem aí o Decreto 6296 de 2007, que logo vai estar saindo a revisão dele, tá? Então, o artigo 47, lá o parágrafo 1 fala, né, que é facultado aos estabelecimentos, né, mencionados no caput, né, que ele fala anterior, que é os estabelecimentos que fabricam produtos para alimentação animal, a realizar o controle de qualidade dos seus produtos por meio de entidades ou laboratórios terceiros, contratados para esse fim, devendo ser mantidos aí na unidade industrial os documentos comprobatórios deste controle. Então, o decreto 6296, ele já fala que a empresa tem que fazer um controle de qualidade do produto, tá? A IN 04 de 2006, que é a IN das boas práticas de fabricação, no artigo, né, 613, fala aqui, né? Olha, o estabelecimento deve garantir a origem, qualidade, inocuidade da matéria-prima, ingrediente e embalagem. E também a gente tem que fazer o controle de qualidade dos produtos acabados, tá? E nós temos o anexo 5 da norma operacional 3 de 2020. Essa orientação normativa 3, ela é uma orientação normativa que veio junto com a questão da fiscalização baseada em risco. E o anexo 5 é o anexo que orienta como que deve ser a fiscalização. Então, na nossa aula do dia 13, vocês vão aprender a interpretar todo esse documento, que ele é bem extenso, tá? Então, vocês vejam assim, ó, o item 20, que inclusive é o do checklist lá do termo de fiscalização de boas práticas de fabricação, fala: a empresa faz análise laboratorial periódica como forma de verificação do processo produtivo, registra e toma medidas corretivas adequadas na ocorrência de desvios, tá? Então, esse é um item do checklist. E olha só a orientação que a fiscalização tem, o que eles devem avaliar em local. Então, eu já coloquei aqui em destaque esses
2 pontos, né? Avalie se a empresa propõe uma metodologia de colheita para as matérias-primas e ingredientes como forma de monitoramento e prevenção da ocorrência de desvios nos produtos acabados com relação aos níveis de garantia. E avalie as análises laboratoriais dos produtos acabados realizadas como forma de verificação do processo produtivo. Então, eles também vão avaliar laudos, as assinaturas do laudo, a frequência da execução das análises, qual que é o método, tá? Então, aqui, gente, a gente tem que avaliar, né, tanto matéria-prima, né, o anexo ele já diz, né, que é saber se a empresa avalia a qualidade da matéria-prima e do produto acabado, tá? Então, vamos aqui seguir, né? O que mais a gente tem de legislação, né? Infelizmente, na área de alimentação animal, nós temos poucas legislações relacionadas a análises laboratoriais, né? Então, acho que, se eu não me engano, a gente tem uma só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje, a gente não tem, que nem tem na Anvisa, por exemplo, que tem a IN 160, IN 161, enfim, que são instruções normativas da Anvisa que determinam os níveis de contaminantes nos produtos, né, nos alimentos. Na alimentação animal, não. A gente só tem a IN 09, né, de 2016, que é para PCBs e dioxinas. Mas vamos falar aqui o que a gente tem hoje de referência, de padrão de referência, para as análises, né, que a gente pode fazer tanto em matéria-prima como em produto acabado. Então, níveis de garantia, né? Então, a gente tem a formulação dos produtos e o rótulo, né? Então, quando a gente vai analisar um produto nosso que nós fabricamos, né? Então, os níveis de garantia devem estar de acordo com a nossa formulação e a rotulagem do produto. As matérias-primas, então, os níveis de garantia vão estar constantes lá na rotulagem do produto, na ficha técnica do produto, tá? Então, para níveis de garantia, não tem segredo e não vai ter legislação, né, gente? Então, cada empresa vai ter o seu produto na sua formulação em específico, tá? Para a questão de análise microbiológica, né, então aí a gente tem, para matérias-primas, tem o Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal do Sindicações, que particularmente eu acho que ele tem pouco ainda dessas questões de análise microbiológica, ele aborda muito mais a questão de salmonela. Nós temos o Manual da BIMPET, tá? Então, o Manual da BIMPET, para quem trabalha com produtos para cães e gatos, ele é muito bom, só tem que se atentar com relação a algumas referências regulatórias que ele coloca lá, porque já mudou bastante coisa, né? E nós temos aí para matérias-primas a IN 161 de 2022 da Anvisa, tá? Que é a que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos, né? Mas, assim, para toda matéria-prima que a gente pode utilizar a IN 161? Não, tá? Por quê? Tem lá na IN 61 uma listagem bem completa de alguns alimentos da alimentação humana, né? Então, a gente pode ver em qual classe seria o ingrediente que a gente utiliza e buscar uma referência, tá bom? Também vale lembrar aí, se você exporta o seu produto, você pode, né, ou exporta uma matéria-prima, você pode olhar também a legislação do país de destino. Para produtos acabados, então, o compêndio também do Sindicações, o manual da BIMPET e também tem o regulamento 142 aí de 2011 da União Europeia, que ele é para subprodutos. Então, ele fala bastante da análise de E. coli, fala de salmonela, fala de Clostridium para subprodutos, tá bom? Então, aqui já estou colocando algumas referências para vocês buscarem aí e terem, né? Porque a gente não pode tirar da nossa cabeça as referências, né? Algumas coisas são aceitos os padrões internos, mas outras a gente tem que buscar referências em legislações, em estudos, tá? Em guias também do nosso setor. Para micotoxinas, então nós temos aí o compêndio também do Sindicações, o manual da BIMPET e para matérias-primas, dependendo da matéria-prima, dá para a gente utilizar a IN 60 de 2022 da Anvisa, tá? Que ela fala de contaminantes químicos aí
nos alimentos, e também tem um guia regulatório para micotoxinas do FDA, tá? Que é um órgão americano, tá? Que regulamenta toda a parte de produção de alimentos e medicamentos lá nos Estados Unidos. E para produtos acabados, nós temos aí o compêndio brasileiro, né, do Sindicações e também o manual da BIMPET. Também podemos utilizar o guia regulatório aí do FDA, tá, de micotoxinas para os produtos acabados, tá bom? E assim, legislação, a gente tem alguma coisa hoje em legislação da área de alimentação animal? Não, não temos, tá, gente? Então, a gente tem que ficar atento aí. E metais pesados, né? Também, matérias-primas, tem o compêndio do Sindicações, tem o manual da BIMPET. Para matérias-primas, dependendo do tipo da matéria-prima, a gente consegue encontrar uma referência na IN 160, de 2022 da Anvisa, e também eu gosto muito de usar a Diretiva 32 de 2002 da União Europeia, que ela fala a respeito dos contaminantes aí químicos na alimentação animal. E ela serve tanto para matéria-prima como para produto acabado, tá? Então, deem uma olhada no site da União Europeia, peguem a versão mais atualizada, que contém todas as revisões, porque essa diretiva ela é de 2002, mas ela foi já atualizada várias vezes, tá? Então, a gente tem essas referências aqui, tanto para micotoxinas como para metais pesados, tá? E também nós temos aí a questão de análises de dioxinas e PCBs, tá? E a análise de dioxinas e PCBs, nós temos tanto para matéria-prima como para produto acabado, a IN 09 de 2016 do MAPA, tá? Então, vamos falar o que são os nossos fatores limitantes na hora de fazer um plano de análise. Porque, assim, a gente pode fazer um plano de análises lindo, eu já vi muito isso acontecer em algumas empresas que eu auditei, tem lá que faz análise a cada 5 recebimentos, enfim, um plano de análises bem complexo, mas a hora que a gente vai ver na prática, ele não é realizado, tá? Por quê? A gente se esbarra principalmente no fator financeiro, né? Então, quando a gente pensa, né, um dos principais fatores limitantes é o fator financeiro, tá? Para a elaboração de um plano de análise. Porque a primeira coisa, né, que eu sugiro para as pessoas, assim, quando vão elaborar um plano, elabore um plano bem completo, verifique os custos dessas análises, né? E você vai distribuir esses custos ao longo de um ano, porque você vai montar um orçamento anual. E aí, com base nisso, você vai levar para o dono da empresa, para a diretoria da sua empresa, para verificar, solicitar a aprovação. Se não for aprovada, aí você vai fazendo uns cortes, né? Você já até pré-define algumas coisas que vão ser cortadas. Mas é importante a gente fazer, primeiro, montar um planejamento com base em risco, né? E, inclusive, isso agrega valor quando a gente vai apresentar para o dono da empresa, para a diretoria da empresa, tá? E aí, a gente já mostra todo o valor que vai ficar ao longo do mês, do semestre, do ano, né? Então, a gente já vai ter esse valor e aí a gente vai solicitar a aprovação. Eu costumo fazer isso, inclusive, quando eu estou num processo de consultoria, para a gente montar esse plano, ver como é que vai ficar o orçamento e aí a gente solicita aprovação para a diretoria da empresa, justamente para ver se a gente vai conseguir aplicar. A diretoria não aprovou, aí a gente revisa, reduz, a gente vê às vezes o valor que a diretoria tem liberado e aí a gente adequa, né, reduzindo algumas coisas, tá? Mas o fator financeiro, ele é algo que impacta. A gente sabe disso, muitas análises são muito caras, principalmente de dioxinas e PCBs, a gente sabe que o valor é bem alto mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que planejar muito bem, né? E outro fator limitante é a metodologia de análise laboratorial. Muitas vezes, o laboratório que está próximo da gente não tem a metodologia adequada para fazer análise naquele determinado tipo de produto ou naquela matéria-prima, né? Ou então, muitas vezes eu já vi isso acontecer, alguns micro-organismos, por exemplo, probióticos, pré-bióticos também, alguns produtos, alguns aditivos,
como também enzimas, a gente não tem metodologia desenvolvida no Brasil. Então, não adianta eu falar que eu vou analisar determinada enzima se não tem nenhum laboratório disponível para fazer. Se às vezes eu vou ter que enviar para um outro país, né, para fazer a análise. Então, a gente tem que pensar bem antes de elaborar esse plano, né, se a gente vai ter metodologia para fazer essa análise. Né? A gente vai determinar o plano, a gente vai olhar, olha, isso aqui eu vou ter metodologia, o laboratório consegue me atender, tá? Então, esse é um fator aí importantíssimo, tá? Então, vamos falar aí o que é risco. Então, gente, risco, né? Que se a gente joga, o que é risco? No Google, ele dá essa primeira resposta aqui, né? Um risco é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o sucesso. E a ISO 22000, ela já traz aqui, né? Risco é o efeito da incerteza, que tem a ver com a função da probabilidade de ocorrência de um efeito adverso à saúde e a severidade desse efeito quando há exposição do consumidor a um perigo específico, né? Então, a ISO 22000 é a ISO relativa à parte de segurança de alimentos, né? Do sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, a gente faz análise de risco justamente no plano APPCC, então a ISO ela traz já essa definição, tá? E o Codex também ele traz essa questão, né? Que é a probabilidade de ocorrência de perigos, levando em consideração pré-requisitos, né, do programa e também ausência de controle adicional. E também probabilidade e gravidade dos efeitos adversos à saúde associados à presença do perigo ali na ausência, né, de controle, tá? Então, tanto o Codex como o ISO, né, a gente tem aí que o risco é um efeito de incerteza onde a gente cruza a questão de probabilidade, né, com severidade, tá? E quando a gente pensa no risco, se a gente for trabalhar lá na questão do APPCC, então quem é meu aluno, quem já avaliou também aulas minhas em outros cursos, né, vê que a gente utiliza uma matriz de risco para determinar onde a gente cruza aí probabilidade e severidade para determinar o risco de um provável perigo aí no alimento, né? Então, gente, quando a gente fala aí, né, da legislação, né, vocês vão ver na aula de amanhã que para a parte do POP 5, a gente tem que levantar os perigos existentes em cada etapa do nosso processo. E aí, quando a gente fala de análises de matérias-primas, a gente não pode somente ficar preso em análise de níveis de garantia, porque a gente precisa fazer uma gestão de risco, porque se uma matéria-prima entra contaminada, provavelmente o meu produto acabado vai estar contaminado, né? Então, a gente tem que fazer análise de contaminantes, fazer análise de níveis de garantias, tanto em matéria-prima como em produto acabado, tá? Então, eu já vi muita gente fazendo somente análise de níveis de garantia de matéria-prima e produto acabado e tomou não conformidade de fiscalização, porque não tinha nenhum controle com relação aos perigos. E o mapa está cada vez mais cobrando isso, então vocês têm que ficar atentos, tá? Então, vamos falar dos fatores? E aqui eu já trouxe para vocês os fatores que eu vou trabalhar na matriz de risco que está na planilha que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu separei em fatores das matérias-primas e dos produtos acabados, tá? Então, quando a gente fala de matéria-prima, eu tenho o fator consequência da matéria-prima, né? Então, aqui eu classifiquei esse fator em severo, moderado, leve ou nenhum, tá? E eu dei nota para isso. Gabriela, mas de onde você tirou essa nota? Gente, eu coloquei nota de 1 a 4, onde eu fiz essa minha matriz, pontuando até justamente para ficar mais fácil para a gente quantificar o fator de consequência, a probabilidade, tá? Então, essa matriz foi que eu que criei e tenho aplicado nos meus clientes. E a classificação, a gente vai sempre em conjunto, eu com o cliente, para determinar, porque pode variar de uma empresa para outra, né? O que ele vai se considerar severo, o que vai se considerar moderado, tá? Então, por exemplo, severo.
Então, quando tem um fator de consequência severo, é que aquele fator que eu estou analisando, né, pode, se der algum problema, tem grande potencial de causar a morte do animal, pode trazer grandes prejuízos à empresa, né? Então, um exemplo aí, contaminantes de micotoxinas, né, que a gente não consegue reduzir no nosso processo produtivo, né? Ou então, problemas de qualidade da matéria-prima, que não seja uma contaminação, mas que seja superior a 10%, né? Ou então o meu fornecedor, ele tem problema constantemente, aquela matéria-prima eu tenho problema constantemente. Eu posso ter um contaminante ou um desvio que eu não vou conseguir reduzir a um nível seguro no meu processo. Então, aí eu já vou classificar como severo, né? E o moderado, né? Então, ele vai causar um dano à saúde animal, vai trazer prejuízos à empresa, mas não de forma tão intencional, né? Então, o severo, ele já causa a morte do animal de imediato, né? Então, pode causar aí internações, problemas, né? Casos clínicos, trazer um prejuízo superior a 10% do lote recebido, né? Ou ser recorrente. Então, uma contaminação também, por exemplo, com metais pesados, tá? Então, ficou com a nota 3. Leve, né? Então, pode ocasionar um dano à saúde animal sem necessidade de um tratamento ou, né, pode causar algum dano na empresa. De repente, essa matéria-prima, se eu receber com um problema, ela pode afetar meu produto e eu posso ter aí um dano para a empresa no sentido de um lote de produção ter que ser descartado, ou de repente um lote de produção um cliente devolver, ou eu ter que reprocessar, tá? Então, vai ser prejuízos menores que 10% ou não recorrentes, e contaminação por micro-organismos que não são patogênicos, que vão tá só afetando a qualidade do produto e não vai afetar a saúde do animal, tá? E aí a gente tem, às vezes, micro-organismos que eu vou destruir no meu tratamento térmico, por exemplo, se eu tiver um tratamento térmico, tá? Então, vejam, essa classificação de severo, moderado, leve, ou então nenhum, né? Vocês podem revisar, né, na planilha de vocês, tá? Isso pode ser feito. Porque cada empresa determina a sua matriz de risco. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo que eu trabalhei em um cliente, tá? E aí, o fator de exposição ao risco, a gente tem também. O fator de exposição ao risco, assim, nossa, o quanto que a empresa está exposta, né? Tem a probabilidade de acontecer esse risco aí de ter um problema, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho uma matéria-prima que eu uso frequentemente, ou seja, em mais de 40% aí dos meus produtos, das minhas fórmulas, e eu tenho alta inclusão. Então, eu tenho uma inclusão de maior ou igual a 10% de cada fórmula. Então, é uma matéria-prima que eu uso bastante, é uma matéria-prima que eu uso frequente e uso em grandes volumes. Então, ou seja, se ela vier contaminada, se ela vier fora dos níveis de garantia, eu estou exposta ao risco num nível mais elevado, tá? Aí, aqui, o exemplo de baixo. Matéria-prima de uso frequente, maior que 10% dos meus produtos, mas baixa inclusão, então abaixo de 10% da fórmula. Matéria-prima de uso ocasional, ou seja, menor que 40% dos produtos da minha linha, e uma alta inclusão, ou então matéria-prima de uso ocasional, também menor que 40% e baixa inclusão. Então, vejam que para cada tipo eu coloquei um valor. Então, eu vou avaliar isso, né? Vocês vão ver lá na prática, onde a gente vai avaliar isso para cada parâmetro que a gente vai analisar, para se determinar a exposição do risco, né, que a gente tem ao utilizar essa matéria-prima. A gente tem que pensar nessa situação e se essa matéria-prima vier com um problema, o quão exposto a empresa, né, quão exposta a empresa está ao risco, tá? Fator probabilidade, né? Então aí é uma outra questão de probabilidade que eu trago aqui. Então, quando a gente fala, né, de matriz para o PPCC, a matriz do Codex, que a gente só trabalha severidade e probabilidade, para a matriz do plano de análises laboratoriais, eu trabalho esses 3 fatores, né? Então, para a probabilidade, nesse caso, a gente vai pensar assim,
Já aconteceu, eu tenho um histórico disso na minha fábrica, eu já tive problema com esse meu fornecedor. É uma matéria-prima que realmente, assim, pode dar esse tipo de problema, porque é um processo produtivo meio complicado, tá? Então, assim, o valor mais alto, que é o 4, né? Então, a gente tem uma probabilidade mais alta, né? Espera-se que aconteça, ou seja, a empresa tem um histórico recorrente de desvio desse fator que eu estou analisando e não tem nenhum tipo de controle interno. Aí, a nota 3, né, é completamente possível, né? Então, 50% de chance de acontecer, a gente tem um histórico de desvio, né? Ou o fornecedor não possui nenhum tipo de controle, tá? Uma coincidência se acontecer é que a gente não tem um histórico de desvio, ou seja, até o momento a gente não pegou nenhum problema vindo dessa matéria-prima, analisando esse parâmetro. O fornecedor ele tem controle, mas nós internamente também não possuímos nenhum controle efetivo, tá? Então, por exemplo, análises de, sei lá, metais pesados, né, em alguma matéria-prima. A gente pode não ter nenhum histórico, a gente vê que o nosso fornecedor faz análise, mas internamente a gente não tem nenhum processo que vá controlar isso. A gente tem, assim, análises que a gente faz frequente, mas uma etapa do processo que vai reduzir uma contaminação, a gente não tem. Ou então uma etapa do processo onde eu consigo ajustar nível de garantia somente na formulação, né? E uma coincidência remota, né? Então, quando a gente não tem um histórico, o fornecedor tem controle, a gente não tem um histórico de desvio também no mercado nacional e internacional, e a gente possui um controle aí interno, né? Que pode controlar esse risco, tá? Então, gente, a gente tem aí essa classificação de probabilidade, né? A probabilidade de dar o problema na matéria-prima, né? Então, a gente espera-se que aconteça, ou é completamente possível que aconteça, ou é uma coincidência se acontecer, ou é uma coincidência remota, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar o histórico, avaliar situações, às vezes, no mercado nacional, notícias de contaminação também podem, né, mudar essa classificação aqui, tá? Esse levantamento aqui, ele é super importante para a gente fazer para determinar a probabilidade, tá? E aí, a gente faz o quê? A gente multiplica, né? Então, eu multiplico o fator de consequência vezes a exposição ao risco, vezes a probabilidade, e com isso eu vou ter o grau de criticidade, tá? E aí a gente vai ter o grau de criticidade, e com isso eu determinei quais são as ações com base no grau de criticidade. Então, se dá uma nota até 4, a matéria-prima não precisa ser verificada, ou seja, não precisa ser analisada, né? A gente não precisa enviar para análise, e a gente vai considerar somente o laudo do fornecedor. Uma nota de 4 a 8, a matéria-prima vai ser verificada anualmente. E de 8 a 27, a matéria-prima vai ser verificada semestralmente. E de 27 a 64, a matéria-prima vai ser verificada trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses aí eu vou enviar, né, a cada trimestre, na verdade, eu vou enviar para o laboratório para fazer as análises que eu determinei que tem um grau de criticidade maior, tá? E aí, para o produto acabado, então, fator de consequência, a gente também tem o severo, o moderado e o leve e o nenhum, onde a gente tem aí, né, esse severo, eu vou ter um grande potencial de causar a morte dos animais, pode causar um prejuízo, eu vou ter contaminantes, onde eu não vou reduzir no meu processo, tá? Eu vou ter um prejuízo, de repente, superior a 10% do meu lote, moderado também, né, onde vai causar um dano à saúde do animal. Então, aqui nessa parte de consequência, é bem similar à matriz de consequência de matéria-prima, tá? E aí, com relação ao fator de exposição do risco, né, do produto acabado, então, assim, se eu tenho um produto que é fabricado frequentemente e em alto volume, ou seja, mais de 70% da minha produção, né, é referente a esse produto, tá? Então, a nota é 4, ou seja, porque eu produzo muito desse produto, eu vendo muito desse produto, então eu tenho que ficar mais em cima desse produto.
O produto que é fabricado em maior volume, que é numa porcentagem aí de 50% a 70% do volume total da minha produção, tá? Um produto fabricado em menor volume, de 30% a 50% da minha produção, e um produto fabricado em menor volume também menos frequentemente, abaixo de 30% da minha produção. Então, vocês podem avaliar o histórico das últimas produções dos últimos 6 meses, por exemplo, e avaliar no total quanto que representou, tá? Quantos por cento a produção desse produto representou na produção total, tá bom? E aqui sempre a gente vai ter a notinha, né? Então, 4, 3, 2, 1. E sendo 4 o grau de criticidade mais alto, né? E 1 o risco menor, tá bom? E aí o fator de probabilidade, né? Também espera-se que aconteça, é completamente possível, é uma coincidência se acontecer, é uma coincidência remota, ou seja, né? Então eu já tive problema com esse meu produto, eu já tive desvios desse meu produto. Eu posso ter, né? É possível que aconteça um desvio nesse meu produto, porque eu não estou controlando muito bem lá a minha matéria-prima, né? Eu estou tendo problema no meu produto, na minha matéria-prima, né? Já tenho o histórico da matéria-prima, pode ser que eu tenha um problema no meu produto acabado, tá? Então, a mesma coisa, a gente vai pegar e vai fazer consequência vezes a exposição ao risco, vezes a probabilidade, que vai dar o grau de criticidade, tá? E aí, né, mesma coisa. Então, até 4, o produto acabado ele não precisa ser verificado. De 4 a 8, o produto deve ser verificado anualmente. E de 8 a 27, o produto deve ser verificado semestralmente. E de 27 a 64, o produto deve ser verificado trimestralmente. Ou seja, quanto maior o risco, ou seja, quanto mais alta é a minha nota, quando eu multiplico a consequência, exposição ao risco e a probabilidade, né? Quanto mais alto também é meu grau de criticidade, tá? E aí eu vou ter que mais frequentemente, tá? Avaliar esse meu produto, né? Então é aquilo que a gente fala, qual que é o risco, né? Que você tem na matéria-prima ou no produto acabado, tá? Então, quando a gente fala em risco, é legal que a gente quantifique isso nessa matriz, justamente para ficar mais fácil da gente fazer essa análise e também demonstrar em auditorias o porquê, como que a gente determinou o risco, como que a gente chegou nessa frequência ideal, né? Porque eu falei para vocês, eu já fiz muito plano de análises onde eu colocava tudo para se analisar anualmente. Mas depois, com o tempo, eu vi que isso não vai ser mais aceito, né? É importante que a gente tenha um grau de criticidade diferenciado, né, para algumas matérias-primas e para alguns produtos acabados, tá bom? E vamos fazer aí na prática. Bom, pessoal, vamos para a prática, então. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma planilha para matérias-primas, tá? A planilha de produtos acabados, ela funciona na mesma sistemática. O que muda vai ser a descrição com relação a algumas coisas de fator de consequência, o fator de exposição ao risco e a probabilidade, tá? Lembrando que essa descrição de fator de consequência, exposição ao risco e também de probabilidade pode variar de empresa para empresa, né? Então, cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um tipo de produção, um tipo de formulação, um tipo de produto, tá? Então, a descrição, ela pode ser revisada, pode ser alterada de acordo com a realidade de vocês, tá? Então, quem é aluno do Viver de Qualidade vai receber as duas planilhas, tanto para matéria-prima como para produto acabado, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a planilha, e aí vocês vão ver que às vezes eu vou estar olhando para o lado, mas é porque a planilha está aqui do meu lado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que vai analisar, né? Então, eu tenho que primeiro avaliar, né? No caso de matéria-prima, o que o meu fornecedor, ele avalia, né? E também eu vejo, com base nas legislações existentes, até internacionais, parâmetros que eu posso avaliar. Eu vou avaliar também o que está descrito nos compêndios, né, do Sindicações, no manual da BIMPET, o que se estabelece, o que as empresas estabelecem de padrão de qualidade para essas matérias-primas e também para os produtos acabados, tá?
Então, aqui eu peguei um exemplo para vocês que é a calcita, o calcário calcítico, né, que é um veículo muito utilizado na alimentação animal. Então, parâmetros utilizados aqui, né, que são analisados, e a gente tem cálcio, magnésio, umidade, matéria mineral. Aí a gente tem a parte de chumbo, cádmio, arsênio e mercúrio e também as dioxinas e PCBs. O valor de referência que eu tenho, tá? E aí aqui eu fiz uma classificação desse padrão, né? Então, cálcio é nível de garantia, magnésio, nível de garantia, umidade, nível de garantia, matéria mineral, nível de garantia. Que são também os níveis de garantia que são exigidos pelo mapa lá na IN 110, tá? Que tem lá na classificação da matéria-prima. E aqui eu tenho as referências, né? Então, o valor que está de referência é o padrão do meu fornecedor. Né? Eu posso utilizar o compêndio, e aí também para metais pesados eu utilizei a diretiva 32 e para dioxinas e PCBs a IN 09 do mapa. Tá? Então, aqui eu tabulei esses dados. Esses dados podem estar nas fichas técnicas de vocês, das matérias-primas? Com certeza, tá? Eu só coloquei nessa planilha aqui para ficar mais fácil para vocês levarem, né, para a planilha de uma forma mais prática, tá? E para vocês verem o exercício. Então, vamos lá. Então, vamos mudar aqui. Então, aí eu tenho aqui, na segunda aba, que é de fatores, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês. São aqueles fatores, tá? Que eu mostrei antes da gente fazer a prática. O fator de consequência, fator de exposição ao risco, tá? E fator de probabilidade, né? Então, tudo isso tem a nota de 4, 3, 2, 1, que foi a nota que eu coloquei para esses fatores, tá? E também vai dar o grau de criticidade, tá? Então, gente, aqui é importante que quando vocês forem mudar aqui a descrição, tá? Com relação ao fator de consequência, exposição ao risco, né? Então, por exemplo, não, Gabriela, uma matéria-prima que eu uso frequente, eu vou considerar que ela está presente em mais de 50% dos meus produtos. Então, você pode mudar aqui, tá? Uma matéria-prima de alta inclusão é 20%, né? Aqui na minha empresa a gente considera que é 20%. Então, você pode mudar aqui, tá? E aí, então, você muda aqui, porque essa tabela, ela é uma de referência que vai para as fórmulas lá da análise crítica, tá? Então, vamos lá. Aqui, essa planilha, então, aqui, ela tem a base de dados, né? Então, essa aba aqui de fatores de risco, ela tem a base de dados, tá? Que foi aquela mesma base de dados que eu já mostrei para vocês. Então, vamos lá aqui. Bom, então eu tenho aqui o calcário calcítico. E vejam que para cada tipo, né, de padrão, eu fiz uma linha, tá? Então, eu oriento que vocês sigam dessa maneira. Porque algumas coisas podem ser que vocês tenham que analisar na matéria-prima ou no produto acabado mais frequentemente do que outros padrões, tá? Então, vamos lá. Níveis de garantia, né? Eu tenho aqui o meu padrão. Então, o fator de consequência. Eu coloquei aqui, no caso, leve, né? Pode ocasionar um dano à saúde do animal, sem necessidade de tratamento, e pode causar um dano à empresa, tá? Então, foi uma classificação que eu dei, e aqui cada empresa vai dar a sua classificação, tá, gente? Isso que é muito importante vocês pensarem que essa planilha, ela não tem uma rigidez, né, de uma regra no sentido assim, não, isso tem que ser sempre assim, né? O que eu costumo colocar é que, assim, quando a gente fala de perigo microbiológico, por exemplo, uma salmonela, a gente tem que, sim, considerar que é severo, né? A questão de consequência, né? Que seria a severidade. E aí, aqui, eu tenho exposição ao risco, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma exposição ao risco, vamos colocar aqui, né? Que eu uso frequentemente essa matéria-prima, né? E ela é maior do que, né? Vai em mais de 40% dos meus produtos, e quando eu incluo na minha fórmula, é maior ou igual a 10%. Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar para vocês verem. Melhorou aí? Bom, aí eu vou aqui para o fator de probabilidade, né? Então, eu coloquei aqui que é completamente possível, tem 50% de chance, supondo que na minha empresa eu já tive problema, já tive desvio,
nível de garantia do calcário calcítico. Então, quando eu coloquei aqui, né, esse fator, então ele colocou aqui, né, que a minha matéria-prima ela deve ser verificada anualmente, tá? Agora, se eu mudo o meu grau, né, de probabilidade ou de exposição de risco, ou então de consequência, ele vai mudar essa nota, tá? Então, para metais pesados, eu já coloquei que é moderado, porque causa um dano à saúde e traz prejuízos à empresa. Então, aqui, matéria-prima também, ela é vamos mudar aqui, ela é matéria-prima de uso frequente e alta inclusão. E aí, aqui também, vamos colocar aqui, para questão de metais pesados, seria uma coincidência remota. Então, eu não tenho um histórico, o meu fornecedor possui um controle, ele me envia, eu não tive nenhum problema, só tive problema lá nos níveis de garantia. Então, continua que é analisada anualmente. Vamos supor que eu mude aqui para que espera-se que aconteça, né? Então, vejam que ele já calcula aqui automaticamente para ser matéria-prima verificada semestralmente, tá? Então, com base na conta, né, onde eu multiplico a questão de consequência, a exposição ao risco e o fator de probabilidade, quando eu faço a multiplicação desses 3 fatores, vai dar o meu grau de criticidade, tá? E aí, aqui, eu coloquei o que se é para analisar, né? Então, análise de nível de garantia, análise de metais pesados e também de dioxinas e PCBs, tá bom? E aí, nessa última aba, tá? Eu tenho aqui o meu plano, né? Então, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Então, eu coloquei de janeiro a dezembro, tá? E eu coloquei lá em janeiro que eu vou analisar o calcário calcítico, quais são os padrões que eu vou avaliar e o custo disso, tá? É importante a gente levantar esse custo e colocar justamente para a gente ter uma previsão do que vai gastar no ano, tá? Isso é muito importante, principalmente quem trabalha na parte de gestão, tá? Então, responsáveis pela qualidade, responsáveis técnicos, a gente tem que saber fazer o bom uso dos recursos da empresa, né? Então, eu já vi muitas vezes a responsável determinando para fazer análise de salmonela em todo produto acabado produzido, em todo lote, sendo que não tem necessidade. Por isso que eu falo, façam sim uma análise de risco, porque muitas vezes, se a gente tem um histórico que é positivo, que tem conformidade, eu não preciso analisar tão frequentemente o meu produto, tá? Então, aí é que eu coloquei o exemplo para vocês, né? Então, em janeiro, analisar o calcário calcítico. Em fevereiro, vou analisar outra matéria-prima. E aí, se você for analisar mais de uma matéria-prima, mais de um produto acabado no mês, você vai somando esses custos, tá? Para você ter aí o valor total, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, essa planilha aqui, eu espero que ajude muito vocês nessa análise crítica para vocês determinarem a frequência de análise, né? Muitas vezes a gente fica perdido. Será que anualmente é uma frequência ideal? Será que trimestralmente é ideal? Será que eu não estou pecando pelo excesso? Né? Muitas vezes a pessoa que vem da área de alimentação humana tem receio de pecar pelo excesso. Então, essa planilha, ela vai ajudar vocês a quantificarem a análise de risco que vocês vão fazer. E com isso, vocês conseguem justificar a tomada de decisão de vocês. Então, quando a gente estiver numa auditoria de fiscalização ou numa auditoria de certificação e perguntarem se a gente tem um plano de análise de matérias-primas e de produto acabado, a gente pode mostrar aqui essa planilha e falar assim, olha, a gente fez uma análise de risco e com base nessa análise de risco, a gente determinou a frequência de análise de cada parâmetro para cada matéria-prima. Porque muitas vezes, para alguma matéria-prima, eu vou analisar algum parâmetro semestralmente e outro parâmetro anualmente, né? Porque a gente tem o hábito, né? Já que eu vou enviar matéria-prima, eu analiso tudo de uma vez. Ok, se você vai fazer isso uma vez no ano, tudo bem. Agora, se você precisa fazer mais frequente,
isso pode começar a onerar o seu orçamento de análises, tá? E eu espero ter ajudado muito vocês com essa planilha. E quem é aluno do Viver de Qualidade vai ter acesso tanto a essa planilha de matérias-primas, como também a de produtos acabados, tá bom? E fiquem atentos que a próxima aula será de como elaborar o POP 5 de prevenção da contaminação cruzada, e depois teremos a aula de como que é a fiscalização, né? Como que é baseada a fiscalização do Ministério da Agricultura na área de alimentação animal. Fiquem com Deus, beijo grande, aguardo vocês no Viver de Qualidade.